Nós vamos mudar tudo que tá aí. Vamos acabar com a mamata. Bom, você deve se lembrar de ter ouvido isso em algum lugar. Quem diria que um pouco mais de um ano depois, Bolsonaro ia estar vendendo o seu governo para o Centrão para se salvar do impeachment e salvar os seus filhos da prisão. E o governo não está fazendo nem questão de esconder isso. Tem até ministro dando entrevista admitindo toma lá da cá. Inclusive, antes os deputados do Centrão nem admitiam que existia o Centrão. Agora, o Arthur Lira, um dos grandes líderes dessa turma, escreveu até um artigo para a Folha de São Paulo colocando qual é a plataforma do Centrão da Câmara dos Deputados. Para ele, o Centrão é a quilha da nau da democracia. Uma grande maioria de parlamentares de diversos partidos que convergem em ideias centrais: governabilidade e previsibilidade. Bom, governabilidade, ele quis dizer dinheiro. Previsibilidade, você pode trocar por cargos. O que é o Centrão e como que está a relação do governo Bolsonaro com eles é o tema de hoje no nosso Café com Bolos. Você vai assumir o Café com Bolos agora? Hoje a gente vai falar de TikTok. E aí, tá a fim de tomar um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Você lembra desse sujeito aqui? Pois é, Roberto Jefferson, um dos maiores canalhas da história política brasileira. No início dos anos 90, ele era da tropa de choque do Collor. Depois, no governo FHC, foi acusado de participar do esquema da compra de voto para a reeleição. Alguns anos mais tarde, ele estava no centro do chamado mensalão e admitiu que vendia voto em troca de cargo e dinheiro. Foi caçado e preso. Roberto Jefferson é um dos que tem aquele famoso lema: se tem governo, tá dentro. Não por acaso, agora ele virou bolsonarista de carteirinha. Posa com fuzil na mão, ameaça golpe militar, diz que tá na linha de frente do governo. É muita cara de pau. Um sujeito como Roberto Jefferson não tem princípio. A única linguagem que ele conhece é a do dinheiro. Por isso, ele é um símbolo tão grande do Centrão. O termo Centrão é antigo, mas nem sempre ele significou a mesma coisa. Começou a ser usado lá em 1988, na Assembleia Constituinte, para definir o grupo que apoiava o José Sarney. Eles se definiam como um grupo suprapartidário e conservador, mas na prática representavam os interesses da elite econômica da época, muito preocupada em evitar direitos demais na democracia que estava surgindo. Ou seja, trabalhavam para barrar trechos como a reforma agrária, a reforma urbana e a ampliação de direitos trabalhistas na Carta Constitucional. Mas o significado de centro e centrão mudou completamente ao longo desses últimos 30 anos. O Centrão, desde lá da Constituição de 88, sempre foi uma turma das oligarquias, né? Oligarquias regionais, locais. Nunca foi flor que se cheire. Mas durante muito tempo, eles foram meio que uns fiadores da estabilidade institucional. Era o que se chamava do centro democrático. Eles negociavam, já tinha o toma lá da cá com os governos, mas era uma coisa menos escrachada. Não era só negócio. Era também um centro do ponto de vista político. Ao longo do tempo, o número de partidos, inclusive, proliferou. O FHC, nos anos 90, ou o Collor, formava a governabilidade e maioria na Câmara com 5, 6 partidos. O Lula, já no final do mandato, ou a Dilma, para ter governabilidade precisava de 12, 13, 15 partidos. Porque o Centrão também virou uma máquina de fundando CNPJ partidário para poder negociar. O partido era fundado em torno de alguma ideologia. Qual é a ideologia do PP? Qual é a ideologia do PSD? Qual é a ideologia do PR? Não tem diferença ideológica. Não é diferença, esquerda, é direita ou é centro. Não. A ideologia dos caras é dinheiro. E o Centrão se tornou um grande esquema para fazer negócio em cima da relação legislativo e executivo. Né? É governabilidade SA. Esse é o esquema do Centrão. O Centrão, como a gente conhece hoje, foi criado pelo gangster Eduardo Cunha. Cunha desenvolveu um sistema para eleger deputado com financiamento ilegal e montou uma bancada dele mesmo. Num determinado momento, ele comandava 220 deputados e 13 partidos, quase metade da Câmara. Um certo deputado do baixo clero chamado Jair Bolsonaro fazia parte dessa base. O governo Bolsonaro não tem nem mais vergonha de esconder. Na semana passada, o ministro Luiz Ramos deu uma entrevista para a revista Veja e disse o seguinte: nós temos um quadro de quem vota e de quem não vota com o governo.
A negociação é com os partidos. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, tem 60 votos. Por isso, ele tem espaço no governo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ele assumiu o compromisso de ser governo. Exige um nível de fidelidade de ao menos 80%. Ou seja, eles confessaram ter vendido o FNDE em troca dos votos do Centrão. O orçamento do fundo é de 54 bilhões de reais. Quase o dobro do orçamento do Bolsa Família do ano todo no Brasil. Qual é o fato, digamos assim, novo? É que teve um cara que há 1 ano e meio atrás se elegeu dizendo: vou mudar tudo que tá aí, vou acabar com o toma lá da cá, vou acabar com a corrupção. Esse foi o discurso da eleição de Jair Bolsonaro, quem não se lembra? Falava mal do Centrão, ele que foi a vida toda do Partido Centrão, mas construiu esse figurino e agora, né, 1 ano depois de eleito, tá fazendo as negociatas mais escancaradas com o Centrão. A Dilma negociou com o Centrão, negociou. O Lula negociou com o Centrão, o Fernando Henrique negociou com o Centrão. Todos eles construíram governabilidade nesse velho modelo. Esse foi um dos limites que a gente sempre criticou nos governos do PT, inclusive, com quem decidiu governar. Agora, a questão é, eu não me lembro de nenhum deles ter dito, como o ministro do Bolsonaro disse esses dias, de maneira tão clara. O cara chegou e disse na TV: de fato, eu estou negociando aqui com o PP, que tem 60 deputados, eles vão ganhar tal fundo, vão oferecer tantos votos, eu exijo 80% de fidelidade nas votações. O cara falou isso em cadeia nacional, numa entrevista. Ministro do presidente que disse que ia mudar tudo isso que está aí. O que nós estamos apontando agora é hipocrisia. Não que o Centrão nasceu agora, não que os outros governos não negociaram com o Centrão. Agora, é de uma hipocrisia, é de uma cara lavada. Depois disso, ainda vir bolsonarista querer dizer que o cara tá fazendo uma revolução, tá acabando com os corruptos. Vai dormir, né? Você entender o Centrão como um mal necessário, ele existe na política brasileira. Ninguém vai negar que o Centrão exista. A questão é que tipo de relação você estabelece entre parlamento e governo. Você não vai dialogar com quem foi eleito, você pode dialogar com quem for. Mas esse diálogo vai passar por compra de apoio? É inevitável que seja assim? Qualquer um que for eleito no Brasil vai ter que fazer isso? Não, eu acredito que não. Aliás, pegando um outro exemplo, mais local. Você sabia que a Luísa Erundina, que foi a melhor prefeita da cidade de São Paulo, na história, se elegeu em 88, governou 4 anos sem ter um dia maioria parlamentar na Câmara Municipal? E fez um monte de coisa na periferia da cidade? Governou em minoria. Tinha apoio social, bicho. Porque pensa uma coisa, se você toma medidas e a maioria da sociedade está contigo, tudo bem, você vai defender, por exemplo, taxação de grandes fortunas. O Centrão vai falar: só aprovo se ganhar tal ministério, tal não sei o que, tal fundo. Ok, se 80% da sociedade é a favor de taxação de grandes fortunas e você vai pra cima, mantém, não paga os caras, você acha que o deputado vai votar contra e chegar no aeroporto, na cidade dele, no estado dele? Esse cara precisa se reeleger também. Se você consegue desenvolver um governo com apoio social, com pautas sustentadas pela maioria da sociedade, você constrange o Centrão. Você muda a relação de força e não fica refém dessas máfias que controlam o Estado. Agora, se você naturaliza e diz é assim mesmo, tem que ser assim, você fica na mão dos caras. Os mesmos caras que sustentaram o governo da Dilma e apoiaram, foram os que aprovaram o impeachment dela quando apareceu uma proposta melhor. Quando o Temer ofereceu mais. Porque é negócio, cara. Não tem fidelidade, não tem nada disso. Qual é a tua opção? Se você quer pensar um outro projeto para o Brasil. Governar para ficar refém do Centrão? Ou é construir formas de enfrentamento a esses caras com apoio popular? E aqui eu estou dizendo, não é não ter diálogo. Tem que ter diálogo entre as instituições. Não é que nem o Bolsonaro faz, vou fechar o Congresso, fica minha... Não é esse o caminho. Você tem que ter um diálogo maduro entre as instituições. Outro dia eu estava dando uma entrevista sobre a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Aí o cara me perguntou: você negociaria com Dória? Eu já negociei com Dória. E numa situação muito pior do que se fosse prefeito de São Paulo. Negociei com Dória como liderança do MTST, políticas habitacionais. O MTST produziu milhares de moradias em São Paulo, como movimento social. A questão não é dialogar ou não. Já dialoguei com um monte de prefeito, de governador, presidente, de ministro que não concorda. Política você tem que ter diálogo. Agora, qual é o patamar desse diálogo? Toma lá da cá? O diálogo é você também ter uma força que te sustente e faça com que você consiga avançar nas pautas que você acredita. É um prato cheio para desvios. No ano passado, o FNDE, por exemplo, anunciou que faria um leilão para contratar equipamento de tecnologia para as escolas públicas. Eles pretendiam comprar 1.300.000 computadores. Até aí, muito bem. Mas quando as pessoas foram ver de perto,
descobriram que só uma escola, na minúscula cidade de Itabirito, em Minas Gerais, ia receber 30 mil laptops. Daria mais ou menos 120 notebooks para cada aluno. Quando ampliaram a lupa, viram que 355 escolas no Brasil iam receber mais notebooks do que alunos. Foi cancelado este contrato, porque esse foi pego. Esse eu tô falando aqui porque foi pego, bicho. E os milhares que não foram pegos? Aí o que você falava? 35 mil notebooks para aquela escola. É óbvio que você não ia comprar 35 mil notebooks para aquela escola. Então ia entregar lá os 500 notebooks daquela escola e o dinheiro dos 34.500 notebooks ia para quem? Para quem comanda a pasta, para quem comanda o fundo. Graças ao governo Bolsonaro, agora o Centrão também botou as garras de volta na saúde. No meio da pandemia, um indicado do Centrão assumiu a Funasa, a Fundação Nacional da Saúde, que tem orçamento de 3 bilhões de reais. Um levantamento feito pelo site Poder 360 mostrou que o Bolsonaro liberou cargos para o Centrão num orçamento total de 68 bilhões de reais só para empenho em 2020. Na mesma toada, ele resolveu recriar o Ministério da Educação só para poder entregar para um deputado do Centrão, que, aliás, é genro do Silvio Santos. É esse ministério que vai controlar agora os milhões de reais de verba publicitária do governo federal. Não por acaso, já foi apelidado do Ministério do Topa Tudo por Dinheiro. Em troca disso, o governo Bolsonaro calcula os votos. Eles precisam de 171 deputados para poder evitar a abertura do processo de impeachment. Bolsonaro sempre foi isso. E para muitos que assistem aqui o Café com Bolos, isso também não é nenhuma novidade. A questão é que agora eles estão fazendo de um jeito tão escancarado que muita gente que achava que ele era diferente e que chegou a votar nele está percebendo que comprou gato por lebre. Que era só um marketing eleitoral para botar no poder uma coalizão de milicianos terraplanistas, agora aliada com os mesmos mercenários de sempre. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café. E ó, hoje foi aniversário do Galo, certo? O Galo, que é produtor, diretor do Café com Bolos, a porra toda do Café com Bolos, aniversário dele. Eu comprei um bolo para o Galo. Não, deixa trocadilho para vocês mesmo. Eu queria mostrar o bolo, mas só sobrou isso aqui para nossa querida audiência do Café com Bolos. Obrigado pela audiência aí, pessoal.